eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Nós te Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Agora sim ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Diga isso mais uma vez, nós te adoramos, Jesus. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Oh, aleluia. Aleluias, Pai. Somente Tu és Senhor. Somente Tu és Senhor e nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai. Queremos, Pai, Te adorar por todas as boas obras que o Senhor tem feito no nosso meio. Queremos, Senhor, Te bendizer, porque confiamos no Teu amor, confiamos nas Tuas promessas, confiamos nos Teus milagres, confiamos no Teu agir, Pai. E nesta noite, em que o Senhor vem trazer a nossa memória, como diz aquele versículo, trazei a sua memória, tudo que o Senhor tem feito por vocês. Nesta noite nós somos convidados a vasculhar realmente a nossa vida, porque em todas as coisas nós podemos ver a boa mão do Senhor agindo em nosso favor, porque grande é o nosso Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos, em quem nós confiamos. Nós Te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Você pode levantar as tuas mãos? Nós estamos dizendo assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tuas obras em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre os céus. Você está dizendo estas palavras, você compreende a profundidade desta letra. Então eu te convido a levantar as tuas mãos e adorar a esse Deus, adorar. Não se perca nos pensamentos, não se distraia, não perca a oportunidade de dizer com verdade. Não são apenas palavras, não é apenas uma música, é um coração quebrantado e contrito diante do todo eu sou, que diz: Senhor, eu confio no teu infinito amor. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas eu continuo confiando no Deus eterno, que reina sobre céus, que reina sobre terra, que reina sobre a minha vida. Ore, canta lá, maias, terianda lá. Ore, anda lá, maias. Queremos o teu nome engrandecer. Nós queremos te agradecer, Pai, Porque o Senhor tem cuidado de nós. Por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em Ti, confiamos no único que é fiel. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. E nós dizemos a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Ore, canta lá, mãe, esturi, anda lá. Somente a Ti, Pai. Somente a Ti a glória, o louvor, a adoração. Nossa mente humana não é capaz de alcançar os Teus pensamentos, Pai. Quão profundas são as Tuas riquezas, quão profundos são os Teus pensamentos a nosso respeito, quão profundos são os Teus planos para nós. A única coisa que sabemos e que conseguimos compreender na nossa limitação humana é que somos infinitamente amados, é que somos infinitamente cuidados pelo grande eu sou, por aquele que é digno de glória e de honra, para sempre, 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 amém. Ore, canta lá, maia, esturi, anda lá. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Aleluias! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Deus, que é o único digno de receber toda a nossa adoração. Por isso, realmente precisamos levantar as nossas mãos para adorá-lo, porque só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele tem poder. Aleluias! Quando eles estavam cantando, acho que a primeira canção, Boa Noite, Graça e Paz. E eles falaram, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é uma das coisas que é muito importante nas nossas vidas, nos lembrarmos dos feitos do Senhor, daquilo, pode se sentar um pouquinho, daquilo que Ele tem feito. Eu preciso ir lá e ver quanto Deus tem cuidado de mim, quanto Deus tem abençoado, suprido. Não faltam lutas, mas se estamos aqui é porque somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Isso está lá em Lamentações, em Jeremias 3, que ele estava aqui, Jeremias. A gente fala que ele é o profeta chorãozinho, né? Então ele está falando aqui. Eu me lembro da tristeza e solidão, das amarguras e do sofrimento. Aí na minha versão, que é na linguagem de hoje, diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. E vai adiante. Gente, lutas todos nós enfrentamos, mas o que nos dá certeza desta palavra é que o Senhor tem nos sustentado e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor. É muito bom cantar hinos que exalte ao Senhor, que glorifique ao Senhor. E eu que vivi todas essas histórias aí, muitas das histórias aí, que essas músicas ficam gravadas no coração, é muito bom. Façam sempre isso que é muito bom. Aleluias. Amém. Queridos, nós estamos agora adorando a Deus, um tempo muito importante, um tempo em que nós precisamos entender a atitude que nós vamos fazer de ofertar e dizimar. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós temos que obedecer. Se eu não me engano, está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 22, já no finalzinho da Bíblia, que diz que nós não podemos tirar, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula desta palavra. Então, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que ser conhecida e obedecida. E nós vemos Deus falando em relação à nossa responsabilidade, em relação aos dízimos e às ofertas, a estarmos cuidando daquilo que é do Senhor, né? E quero dizer para vocês que é muito importante nós estarmos compreendendo isso aqui, no livro de Mateus, não, é Marcos, não é Mateus, eu acabei me preocupando com aqui, é Mateus, desculpa, não é Marcos, é Mateus, capítulo 23, que fala assim, Jesus estava fazendo uma demonstração com os sacerdotes do seu tempo, com os fariseus, aqueles homens que tinham liderança no tempo em que ele estava aqui nessa terra. E até o título do 23 é Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então aqui tem uma palavra que ela é tremenda, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo do hortelã e da erva doce, e do cominho, mas não obedece aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e de serem bondosos, e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Vocês dizimam daquilo que é pequeno, daquilo que é pouco, aquilo que é maior, que agrada a Deus, que é a unidade, a comunhão, o amor, a compaixão, né? O estarmos juntos. Então Deus está fazendo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que se amar, têm que se respeitar, têm que se perdoar, sem deixar de fazer as outras coisas, sem deixar de dar o dízimo, de dar as suas ofertas. A palavra de Deus diz que nós devemos
trazer à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Nós devemos ser gratos, render graças a Deus, honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então vamos fazer isso agora, entendendo que Jesus, aqui era Jesus falando sobre nós estarmos obedecendo a Deus, nós estarmos entendendo a nossa responsabilidade diante daquele que tudo nos tem dado. Ele tem nos amado, então temos que amar. Ele tem nos cuidado, nós temos que nos cuidar. Até ontem eu estava ouvindo um pastor falando, e ele estava falando sobre a arca, sobre o que está dentro da arca. A arca, que nós entendemos aqui que foi feito, ela é de madeira, mas revestida de ouro. Outro dia eu estava vendo também uma reportagem não, lá no canal 83, se eu não me engano, que estava falando sobre a procura dessa arca. A arca onde foi colocada, onde foi colocado as tábuas da lei, onde foi colocado o maná, ali ele estava, as pessoas muitas vezes não vão achar. O maná que ficou lá dentro daquela arca significa Deus vai suprir as nossas necessidades, porque maná é alimento e estava ali guardado. Então, Deus supre todas as nossas necessidades. E nós temos que fazer a nossa responsabilidade, obediência e fidelidade. Toma nas tuas mãos a tua oferta, dízimo. Não se preocupe. Deus vai honrar esta palavra. Vai honrar esta palavra. Ele diz que quando eu sou fiel a Ele, nada vai me faltar. Ele, lá em Malaquias, prova de mim. Vou encher o vosso celeiro. Era tremenda. Então faça isso agora, com responsabilidade, com muito amor também. O Senhor disse que nós temos que fazer esse momento com alegria e não com tristeza. Não por obrigação, mas com amor. Com amor. Em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, de te glorificar, por mais uma oportunidade, Senhor, estar na tua casa, te adorando, te louvando, um momento tão gostoso, papai, momento tão bom, tão importante, que nós temos aqui, 2 horinhas, ó Pai, para vivermos a nossa comunhão. E agora, Pai, nós vamos estar cumprindo a tua palavra. A tua palavra diz que nós devemos dizimar e ofertar com alegria. A tua palavra diz que devemos fazer isso conscientemente, Pai, entendendo que isso agrada ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoando a vida do ofertante e a oferta que está nas suas mãos. Eu oro, Pai, para o dizimista, que com fidelidade tem entregado o seu dízimo nesse lugar, Pai. Lugar que o Senhor mesmo determinou para estarmos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Venham à frente entregar as suas ofertas. Nosso elevador está ali. Talvez domingo que vem vai estar liberado para a gente inaugurar. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Por isso que nós declaramos que grandes coisas têm acontecido aqui e vão continuar acontecendo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diga isso mais uma vez. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz. Amém, meus queridos. Abra sua Bíblia. Hoje é um livro bem fácil. Livro de Gênesis, capítulo 25. Primeiro livro da Bíblia. Esse você não pode reclamar que é difícil. Gênesis, capítulo 25. Verso do 29 ao 34. Amém? Hoje está fácil, então vamos rapidinho. Vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, onde o texto diz assim: Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado,
Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, deixa-me comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez o juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Essa é a sua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nos dê da tua graça, nos dê da sua unção. Abençoa que nesta noite eu possa ser um instrumento teu para abençoar as vidas, Senhor. Não quero ser pesado, não quero ser vara, nem o cajado. Mas se houver necessidade de correção, que a sua palavra o faça, ó Deus. Usa-me, ó Deus, em o nome de Jesus. Vamos cantar. Sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar de um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo, dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. De novo. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, deixa estar um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo, sejas meu universo, sejas meu universo. Aleluia, Senhor. Pai querido, que esta oração, ó Pai, seja verdadeiramente a nossa oração, ó Pai. Não quero te dar somente um pouco do meu tempo. Não quero dar-te apenas um dia da semana, que seja o meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas o meu universo. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Eu, pela manhã, procurava vários temas entre as pregações ali que guardo com muito carinho ao longo de quase 40 anos que prego. E foi muito interessante quando Deus me colocou esse cântico no coração. E eu coloquei como título dessa palavra Meu Tudo, Meu Universo. O que me chamou a atenção nesse cântico é que ele não fala que quer que Deus seja o centro do universo. Porque se ele for o centro, pastora, existirão outras coisas em volta. Ele é o centro do universo, seria uma coisa bonita de dizer, né, Ivone? Ele é o centro do meu universo. Só que centro do universo significa, então, se ele é o centro, tem outras coisas. A oração dele não pedia para Jesus ser o centro. Ele dizia para Jesus ser todo o universo. Ou seja, não quero mais nada além de Jesus. E esse texto de Gênesis 25 conta uma história muito, muito, muito e muito triste. Muito triste. Alguém que desprezou o que tinha. Alguém que não entendeu. Esaú e Jacó eram gêmeos, irmãos gêmeos. Porém, Esaú nasceu primeiro, com Jacó agarrado ali ao seu calcanhar. Mas Esaú nasceu primeiro. E sendo ele o primeiro a nascer, a tradição, que mais tarde se tornaria uma lei nos dias de Moisés, mas a tradição familiar dizia que o filho mais velho era o primogênito. E o que significava nessa tradição antiga familiar ser o primogênito? Ser o primogênito significava herança dobrada. Ou seja, o que os outros irmãos recebessem, ele, por ser o primogênito, receberia em dobro. Ou seja,
2/3 daquilo que o pai deixasse como herança seriam dele, exclusivamente dele. Ser o primogênito, além de herança dobrada, significava também ter precedência, autoridade e liderança sobre os irmãos. Além desses privilégios, também existiam deveres do primogênito. O primogênito, ele tinha a obrigação de, uma vez que o pai viesse a faltar, o primogênito teria a obrigação de cuidar do sustento da mãe e de administrar os bens do pai. Outra obrigação que o primogênito tinha era de dever sacerdotal. O primogênito, uma vez que o pai viesse a faltar, ele assumia a posição sacerdotal dentro da sua casa. Ou seja, enquanto ainda não havia o sacerdócio da família de Levi, nos dias de Abraão, de Isaque, e poderia ser Esaú, veja só, uma das coisas que ele abriu mão, em toda a história e descendência de Jesus, nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaque, e seria Esaú. Mas nesse dia, ele abriu mão dessa liderança. Ele abriu mão desse sacerdócio. Analisando o que Esaú fez naquele dia, podemos concluir que Esaú talvez tivesse desconhecimento dessa tradição que mais tarde se tornaria lei. Lá em Deuteronômio, depois, Moisés coloca isso como lei. Quando Moisés, em Deuteronômio, diz: ainda que um pai tenha um filho de uma mulher a qual ele não goste, mas se ele for o primeiro, ele não poderá deixar a maior parte da sua herança para o filho da mulher que ele ama, uma vez que ele tem um filho que nasceu primeiro, que é o primogênito de outra mulher. Então depois isso se tornaria uma lei. Mas nos dias ali de Abraão e de Isaque, era uma tradição familiar. E talvez Esaú pudesse se esconder atrás de uma desculpa. Eu desconhecia essa tradição familiar. Ou talvez, quem sabe, foi realmente desprezo. Mas seja qual for a razão, se por desprezo ou se por desconhecimento, aquela escolha mudou a vida de Esaú. Mudou a vida dele e de toda a sua descendência, sua geração. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com escolhas que fazemos. Muitas vezes nós achamos que uma determinada escolha que fazemos, ela afeta somente a nós. Eu posso, em um momento de loucura, digo completa loucura, dizer: não vou mais pregar. Ou posso dizer, num momento de loucura, não quero mais dar aulas. Ou num outro momento de loucura, dizer, não quero mais ser pastor. E ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma decisão
minha. E como eu disse, momento de loucura. Porque nenhuma decisão na sua vida afetará somente você. Entenda isso, meu irmão. Seja você um pastor, seja você um diácono, seja você um obreiro, ou seja você simplesmente filho de Deus. Todas as decisões que tomamos na nossa vida, não é somente na nossa vida. Todas as decisões afetará a minha descendência. Afetará aqueles que estão ao meu lado. Nós temos, eu preguei outro dia aqui falando exatamente sobre isso, sobre o egoísmo. Como somos egoístas ao acharmos que o que fazemos, as nossas atitudes, foi a minha última pregação, onde eu falei exatamente sobre isso, que as nossas atitudes, elas influenciam e afetam tudo à nossa volta. Tudo à nossa volta. Tanto as decisões boas, quanto as decisões más, erradas. Portanto, meu querido, ao tomar qualquer tipo de decisão na sua vida, não seja leviano. Não seja leviana. Muitas vezes lá no seu emprego você, eu estou hastiado, eu estou cheio desse emprego, eu vou tomar uma decisão, vou pedir a conta hoje. Depois você vai ver. E a escola dos meus filhos? E o tênis? E a fralda? Mas eu não aguentava mais. Como não aguentava mais? Seja homem, seja mulher. Pense nas consequências. Tudo na vida tem consequências. Nada que façamos não vai existir consequências. Tudo tem consequência para o bem ou para o mal. Portanto, ao tomarmos decisões, essas decisões não podem dizer, não, essa decisão eu posso tomar sozinho. Como sozinho, se eu sou um com a Dilene? Não existe mais o sozinho. Já começa daí. Os casados não podem nunca tomar decisões sozinhos. Porque segundo a palavra, Jesus é a palavra, ele disse, não serão mais um. Não existe mais um. Não serão mais dois. Desculpa, obrigado, pastor. Não serão mais dois. E sim, um. Só existe um. Então eu não posso mais tomar a decisão sozinho. Esaú tomou uma decisão naquele momento em que a sua barriga doía de fome. Tomou uma decisão do seu ventre. Assim como muitas vezes tomamos decisões do nosso ventre. O nosso ego foi ferido, a nossa moral foi ferida, o nosso eu foi ferido, e eu tenho que defender a minha honra. Que minha? Não existe minha. Aquela decisão de Esaú foi catastrófica. Ele não estava preocupado com o seu futuro, ele não estava preocupado com o seu presente,
ele queria apenas aquilo que fosse bom para ele naquele momento. Talvez então, como eu disse, uma das hipóteses, ele desconhecia. Querido, seja qual for a hipótese, é triste tudo aquilo que aconteceu com Esaú. Nós vamos ver mais tarde, se você continuar lendo aqui mais adiante o livro de Gênesis, você vai ver Esaú em prantos, tentando mudar aquela decisão. Em prantos. Só que a água que passa na beira de um rio, passa e vai. Não volta. Passou. Agora, só a consequência. Só a consequência. E o escritor de Hebreus, lá no seu livro, no capítulo 12, ele nos exorta a não cometermos o mesmo erro de Esaú. É uma admoestação séria do escritor de Hebreus. Hebreus 12, 16. Aqui também na versão da linguagem de hoje, diz assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Esaú brincou com o que era sagrado. Ele perdeu o respeito pelo que era sagrado. Agora eu estou com fome. Agora está doendo a minha barriga. Ele chegou a dizer para... Jacó, ele era trambiqueiro. Ele era esperto, não digo trambiqueiro. Jacó era esperto. Esaú devia ter respondido com um sonoro não. Não. Se você quer me dar a comida, você me dê, porque você é meu irmão e está me vendo aqui morrendo de fome. Mas Jacó sabia que o seu irmão não dava valor às coisas. Jacó tinha a cabeça em outras coisas. E o problema, meus irmãos, é exatamente isso. Quando estamos com a nossa cabeça e o nosso coração mirado para coisas. Coisas. O Senhor Jesus disse que nós não precisamos de coisas. Nós precisamos do reino. E as coisas serão acrescentadas. Quando eu miro o reino, as coisas que eu necessito serão acrescentadas. Ou eu creio na palavra, ou eu vivo pela palavra, ou eu pego essa palavra e jogo fora. Ela não vale nada, porque eu estou mirando coisas. E o escritor continua dizendo, vou ler de novo: tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. A palavra de Deus, Deus certa vez dizendo para o povo de Israel, disse: porque vocês me rejeitaram, preste atenção, porque vocês me rejeitaram,
eu rejeitarei os seus filhos. Misericórdia, diga misericórdia. Porque vocês me rejeitaram, Deus falou, eu não tenho mais o que falar com vocês. A consequência é que agora eu rejeito os seus filhos. Não podemos ser louco, como diz aqui o escritor de Hebreus, imoral ou perder o respeito pelas coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas. E eu tenho que cuidar delas como coisas sagradas. Não é qualquer coisinha que vai fazer com que eu... pastora, a senhora me irritou a semana passada, então eu não vou pregar mais, tá bom? Pastora, me põe no banco, me larga lá, me esquece, vê se me esquece. Coitado do Liam. Coitado do Liam. Sabe quem é o Liam? Meu netinho, que a semana passada fez 2 aninhos. Coitada da Maria, que a semana que vem faz 3 aninhos, né, Gabriel? Coitado da Nina, com seus 7 aninhos. Coitado do Mateus, com seus 16 anos. Coitado do Tiago, do Gabriel, com seus 36. Coitado do Tiago, com seus 39. Coitada da Dilene. Não vou falar a idade dela. Depois do Dia dos Namorados, eu cometer uma gafe dessa, seria meter o pé na porta, né? Quem veio terça-feira sabe. Então, meus queridos, Esaú pisou na bola feio. Às vezes nós achamos difícil seguir Jesus com todas as regras que a Bíblia nos coloca. E achamos difícil, talvez, porque, assim como Esaú, não temos o completo conhecimento daquilo que hoje temos, e também desconhecemos o que vamos receber na glória. Pastor Marcos pregou domingo passado sobre a glória, sobre a vinda de Jesus. E muitas vezes estamos largando Jesus por pratos rotos de lentilha, pratos mal feitos de lentilha. Não é nem um guisado feito por Jacó, porque segundo Esaú, aquele guisado que Jacó tinha feito cheirava muito bem, mas era um guisado vermelho. Era um ensopado vermelhão. Talvez Jacó tinha exagerado no coloral, né? E ficou lá meio vermelho. Em vez de ele colocar coloral, porque coloral é nada mais do que urucum com fubá. Talvez Jacó tenha colocado só o urucum puro, e daí a carne ficou toda vermelhona lá. Só que muitas vezes estamos deixando Cristo, deixando a nossa vida de crente, por um prato sem vergonha, não oferecido pelo seu irmão, mas oferecido por este mundo, oferecido pelo diabo. E estamos desprezando o que é sagrado, estamos desprezando aquilo que é nosso para hoje e para amanhã. E o amanhã, pastor Marcos, como o senhor pregou, pode ser nem amanhã, pode ser daqui a pouco. Vamos fazer um minuto de silêncio? Quem sabe pode ser agora. Para agora. Você já pensou se esse céu rachar agora? De ponta a ponta. E de repente todo mundo aqui fizer assim, puf.
só que você fica. Diga como o pastor Marcos. Misericórdia. Eu não quero ficar não, Senhor. Não quero ficar, Senhor. Lava-me, purifica-me, tira todo pensamento, tira esse prato sujo de lentilha da minha frente. Diga, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Que sejas meu universo. Não dá para me cantar. Eu até tentei, Gabriel. Eu ia fazer surpresa. Eu comprei cordas novas para o meu violão. Meu violão estava lá quase há 20 anos, largado uns 20 ou 30 anos largado dentro do meu guarda-roupa. Eu comprei corda e eu falei assim, nessa pregação, em vez de eu pedir para cantar, eu vou tocar. Mas 30 anos sem tocar, Gabriel, os dedos ficaram enferrujados. O violão continua o mesmo. O violão tem um som inacreditável. É um violãozinho barato, mas o som daquele violão é abençoado. Um violão que eu já contei para vocês, que eu cheguei a tirar água de dentro dele assim. Eu tocava lá na Praça da Sé, com um grupo de quase 40 jovens, nós evangelizávamos toda sexta-feira, e a gente só saía quando a última pessoa ia embora. E às vezes as pessoas iam embora 1h da manhã, 2h, e a gente ficava lá evangelizando. E água caindo, às vezes, frio, e a gente evangelizando. Toda sexta, pregando ali na Praça da Sé e depois do metrô São Bento. E teve uma vez que caiu uma chuva tão forte que os irmãos falaram, Vanderlei, o violão vai estragar. Eu falei, vai nada. Sacudi o violão e para qualquer um diria, um violão daquele teria ido embora. Está lá, tocando lindo. Ele ainda tem um som lindo, eu ainda estou enferrujado. Mas qualquer hora eu surpreendo vocês. Corda ele já ganhou. Vamos esperar. Mas, como diz o cântico, que sejas meu universo. Queridos, como eu disse, Esaú talvez tenha vendido o seu direito de filho mais velho, sua primogenitura, talvez por falta de conhecimento. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Falta de conhecimento não muda nada. Não muda as consequências. Eu sou professor de física. E uma das coisas que a gente aprendeu é a lei da gravidade. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não sou professor de física. Eu não conheço essa lei da gravidade. Tá bom, então sobe lá em cima, no último andar da igreja, e pula. Aí você fala para a lei da gravidade. Como eu não te conheço, não vai acontecer nada. Dá para fazer isso, Ademir? Mas você não conhece a lei da gravidade. Você já ouviu falar, mas você não sabe calcular ela. Então, pelo fato de você não saber calcular a lei da gravidade, a lei de massa, vai mudar alguma coisa? Muda alguma coisa, André? Muda alguma coisa, Lucas? Na dica. Na dica de nada. Se você pular, o resultado é cabeça quebrada, perna quebrada. O fato de desconhecermos uma lei não vai mudar as consequências. Ainda que Esaú dissesse, não conheço, pai. Eu não sabia. Ele chega a dizer, eu não sabia. O pai dele vira para ele e fala, infelizmente para você, meu filho, não sobrou nada. Não sobrou nada. E ele ajoelhado na frente do pai, chorando, Isaac ora assim, você será escravo do seu irmão. Você comerá aquilo que o seu irmão deixar sobrar para você. Os seus filhos servirão aos filhos do seu irmão. Mas eu não sabia.
a sua descendência será inferior à descendência do seu irmão. O seu irmão mandará em você e você obedecerá ao seu irmão. Falta de conhecimento, meu irmão. Se você tem falta de conhecimento das coisas de Deus, não brinque com isso. Muitas vezes as pessoas acham que quando eu, a pastora, convidamos vocês para vir à escola bíblica, é apenas para ter mais gente aqui. Gente, eu dou aula para uma pessoa, eu dou aula para 50 pessoas. A minha aula não muda, assim como a minha pregação. Se a igreja hoje estivesse completamente lotada, seria essa pregação, ou com menos pessoas, a pregação é a mesma, o meu ânimo é o mesmo, a minha energia é a mesma. Quando eu convido vocês a virem à escola bíblica, é com amor, para que você tenha conhecimento da palavra. Estamos estudando, nesses meses, o livro de Efésios, que é prática de vida cristã, do dia a dia. Terça-feira estaremos falamos terça passada sobre marido e esposa, relacionamento de marido e esposa, e estaremos falando agora, terça-feira, sobre o relacionamento entre empregado e patrão, pai e filho. E depois a última aula de Efésios, estaremos falando sobre a armadura de Deus para ser vencedor. Ao convidarmos, eu não quero público, a minha aula vai ser a mesma, com 1 ou 50 ou 100 pessoas. O que eu quero é que você aprenda. Porque a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, verso 6, e muitos sabem de cor, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E daí, naquela época, hoje não, porque hoje tem sacerdote aqui para poder pregar a palavra, mas naqueles dias, nos dias de Oséias, não havia sacerdote. Oséias era profeta. A função de ensinar era do sacerdote. E não haviam sacerdotes. Os sacerdotes estavam preocupados em construir as suas casas, em plantar, coisa que não era obrigação de sacerdote. O sacerdote não tinha que, sendo um levita, ele não tinha obrigação de ter terra. Nem terra ele poderia ter. Ele tinha que confiar que a sua provisão vinha de Deus. Deus não colocou bolso na túnica do sacerdote. O sacerdote não tinha bolso. Ele entrava para trabalhar, crendo que ele não iria passar fome até o final do dia. E lá dentro do templo, lá dentro do tabernáculo, Deus iria suprir toda a sua necessidade. Dele e da sua família que estava em casa. E Deus falava, porque tu, sacerdote, o meu povo está sendo consumido, porque vocês, sacerdotes, têm rejeitado o meu conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. E aí vem aquilo que eu falei. Visto que se esquecesses da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Deixa de pregar, pastor Marcos. Como diz Paulo, Paulo disse, ai de mim, se não pregar essa palavra. Aí foi Davi, que a minha língua cole no céu da boca, se eu deixar de proclamar os grandes feitos do Senhor na Assembleia dos Santos. Quero ficar mudo.
O Senhor me deu o dom para pregar, o dom de pregar eu tenho até eu morrer. Mateus 22, 29, Jesus disse: o meu povo erra, porque lhe falta conhecimento. Como eu disse, talvez no caso de Esaú, o que lhe faltou foi conhecimento. Só quem busca na palavra conhece tudo o que tem direito. Só quem estuda a palavra sabe quais são os seus direitos. Na Constituinte foi promulgada uma lei que dizia que haveria, Constituinte de 88, lá com Ulisses Guimarães, foi promulgada uma lei onde dizia que haveria uma lei que regeria os direitos do consumidor. E anos depois foi feito o Código do Consumidor, que é obrigação todo comerciante ter o livrinho lá do lado do caixa. Para que, se você por acaso desconhecer, o livrinho está ali para você ler. Porque precisamos ter conhecimento. Aqui são os seus direitos do reino de Deus. Não é de consumidor, não é de comprador, mas é direitos adquiridos na cruz, com sangue precioso. Você conhece os seus direitos? Completamente? Precisamos conhecer os nossos direitos. Um dos nossos direitos, meus irmãos, está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Primeiro direito, para te libertar os que estavam debaixo da lei. Segundo direito, a fim de nos tornarmos filhos. Qual é o primeiro direito que você tem? Liberdade. Segundo direito, você não é mais criatura, você é filho. A fim de que nos pudéssemos nos tornar filhos. E para mostrar, e ainda tem a prova, ele não só escreveu esse direito lá na cruz, mas ele mandou uma prova de que você é filho. Qual é essa prova? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito grita: Pai, meu Pai. Em outras versões, Pai, Paizinho. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que vocês são filhos, Deus lhe dará tudo o que tem para dar aos filhos. Deus está disposto a te dar o quê? Tudo. Tudo. Como diz Romanos, aquele que não poupou o próprio filho, não nos dará agora graciosamente todas as coisas? Todas as coisas. Ele já não poupou o filho, o que ele tinha de mais precioso ele deu. Se ele já entregou o filho, as outras coisas é a coisa mais fácil. Mas o pior, meu querido, mas pior do que a falta de conhecimento demonstrada por Esaú foi o desprezo. Pior do que a falta de conhecimento foi o desprezo
pelas coisas sagradas. Quando ele aceitou a vender a sua primogenitura por um simples prato de comida, naquele momento ele queria apenas satisfazer as suas necessidades humanas daquele momento. Não se importou com o amanhã, não se importou com a sua vida, não se importou com o que ele iria perder. Jesus contou uma parábola, onde ele diz que, ao encontrarmos algo de grande valor, devemos usar todos os nossos recursos para poder adquirir isso que é de grande valor. Jesus contou a parábola lá em Mateus capítulo 13, verso 45 e 46, onde ele diz: o reino do céu é comparado ao homem, a um comerciante que anda procurando por pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, Jesus é de grande valor para você? Assim? Fica de pé, fala para mim, faz um exercício para acordar. Fica de pé, irmão. Jesus é assim? Jesus é assim? Isso, pega aí na mão do seu irmão para poder, que nem fez o André. André foi inteligente, usou a outra parte dele, né? Para dizer, ó, Jesus é. Diga assim, que nem dizia aqui aquele pastor, né, que vinha aqui Pastor Walter, Jesus é grandão. Nós somos irmãos e filhos de um Deus grandão. Grandão. Pode se assentar, meu querido. Jesus disse assim então, quando ele encontra uma pérola, que é mesmo de grande valor, ele vai e vende. Ah não, mas tem algumas coisas que são preciosas, é herança de família. Ele se preocupou com herança de família, quando ele encontrou aquela pérola de grande valor, ele vendeu tudo. Porque as outras coisas, exatamente, pastora, perderam o valor. Diante de Jesus, todas as coisas perdem o valor. Ele pegou e vendeu tudo e compra essa pérola. Jesus não pode simplesmente, como eu disse aqui no começo dessa pregação, ser o centro do meu universo. Jesus não pode ser, entre todas as pérolas que eu tenho, ele é a mais preciosa. Pode isso, Kaique? Não, ele não é a mais preciosa. Ele é a única pérola que eu tenho, porque depois de Jesus, eu não preciso de mais nada. Mais nada. E cantando aquele cântico antigo que Noé cantou, Daniela, quando desceu da arca, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, quem tem Jesus tem tudo, no céu já tem morada, eu amo a Jesus Cristo. E aí não lembro o restante. Tantos anos. Queridos, aquele homem, ele disse, não preciso de mais nada. Toda a minha coleção de pérolas, tudo aquilo que eu tinha antes de conhecer Jesus. Aí tem outro cântico, esse já não é da arca, Daniela. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, e as mãos das minhas vontades, abro mão das minhas riquezas por ti, estou apaixonado. Simplesmente apaixonado. Jesus não pode ser centro do universo.
Jesus é o meu universo. Ele é a razão de eu acordar de manhã, Ele é a razão de eu levantar, Ele é a razão do meu viver, Ele é a razão de tudo. Tudo deve girar em volta de Jesus. E não Jesus ser mais um astro. Não. Eu achei muito sábio o autor dessa música, que não é o PG, tá? O PG só canta. Pedro Gabriel só canta. O autor é outro, que eu falhei em não guardar o nome, mas eu fui ver lá o autor. Ele foi muito sábio ao colocar que Jesus não era o centro do universo. Ele é o meu universo. Ele não disse, Jesus é o meu sol. Não, porque existem outros sóis. O sol nada mais é do que uma estrela. Uma estrela no universo. Então ele falou, então eu não posso chamar Jesus de uma estrela. Jesus é o universo. O meu universo. E aí entra um dos cânticos que vocês cantaram hoje, né? Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como diz aqui a leitura completa, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Paulo aqui em Romanos, quando ele diz, mas eu me orgulharei somente, Gálatas, eu não dei o texto, né? O endereço, Gálatas 6,14. Paulo diz assim, porque eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Depois que eu encontrei a cruz, tudo morreu, tudo acabou, não preciso de mais nada. Não posso ficar correndo atrás de outras coisas. O Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 10, eu vou passar lá para o texto do final, Mateus 10:39. Quem procura o seu próprio interesse, nunca terá a vida verdadeira. Você crê nessa palavra? Você crê? Entenda o que ele falou. Quem busca, repita, o seu próprio interesse, nunca terá a vida verdadeira. E ele continua, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, esse terá a vida verdadeira. Aí eu pergunto, será que estamos vivendo aquela vida abundante que Jesus prometeu? Porque vida abundante é para quem? Para quem esquece os seus interesses. Entendeu, meu irmão? Quem busca interesse, quem busca o seu próprio interesse, quem tem outro universo que não seja Jesus, quem tem mais de um sol na sua vida, nunca vai ter a vida verdadeira. Sou eu que estou dizendo isso? Eu posso ter outro sol na minha vida? Não, meu universo tem que ser só Jesus. Só pode ter uma estrela brilhando na minha vida. Se alguma coisa brilhar, ainda que seja, pastor, Jesus é o brilho maior na minha vida. Não, ele não quer ser o maior. Ele quer ser o único. Você entende isso, meu irmão?
Então o que você tem que fazer agora com as suas estrelinhas? O que você tem que fazer agora, nesse momento, para viver uma vida verdadeira? Com as suas preciosidades, como diz, com aquele filme, né? Daquele cara, e hoje eu estou sem aliança. Mas aquele cara lá com aquele anelzinho que falava lá, aquele... Meu precioso. Com aquela cara refinada, todo magrelo, porque ele não queria abrir mão de uma joia. Ele tinha vida verdadeira, o Smigol? Ah, pastor, eu não sei o que é isso. Não estou falando porque os jovens sabem, agora estou falando com os jovens. Né? Senhor dos Anéis. A Daniela, Daniela, está se achando? Passou, Daniela, passou. Não adianta querer, passou. Agora você cuida dos jovens. Você virou tia. Fala para ela, Fernando, cai na real. Ah, uma tia bem jovem, tá bom, você também está querendo ganhar uns pontinhos, né? Dia dos Namorados já passou, Fê. Queridos, temos que abrir mão. Temos que abrir mão. Eu estou falando alguma coisa muito pesada para você? A palavra está dizendo lá, Mateus 10:39. Mateus 10:39. Não é o pastor Vanderlei, é a palavra. É a palavra. Quem busca o seu próprio interesse nunca terá a vida verdadeira. Pastor, mas ele vai para o céu? Vai para o céu. E tem gente que vai chegar lá no céu e falar: nossa Deus, como foi difícil. Eu cheguei, mas pela pontinha do cabelo, que vida difícil essa vida de crente. E Deus vai virar para ele e falar: pena que você não conhecia a palavra. Você passou tanto tempo, você aceitou Jesus. Preste atenção no que eu estou falando. Deus vai falar para você: você aceitou Jesus, você é salvo, mas você viveu uma vida difícil porque você nunca abriu mão dos seus interesses para viver a vida verdadeira. Tem gente que vai chegar no céu e vai dizer: foi graça, superabundante graça. Que vida maravilhosa que eu tive com Deus. Porque não estava olhando para o prato de lentilha. Enquanto os nossos olhos estiverem no prato de lentilha, a vida vai ser difícil. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre a água? Não. Pegadinha do pastor. Eu pensei que vocês não caíam mais nessa, Dina. Pedro não andou sobre a água, porque a água afunda. Pedro andou sobre a palavra. Isso é pegadinha, tá? O pastor faz isso de propósito, para pegar vocês. Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele não afundou no mar e andou sobre a palavra. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e para as ondas, cabum. Vida difícil. O mesmo Pedro, na mesma jornada, ia bem e depois foi mal. Qual a diferença? Para onde ele estava olhando. Prato de lentilha. Vou saciar minha barriga agora? Vou saciar os meus desejos agora? Ou vou olhar para a minha herança? Quem olha para os seus interesses nunca
terá a vida verdadeira. Mateus 6:24, a palavra diz que a gente não pode servir a dois senhores. Não pode. Ou você vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Ou você quer Deus, ou você quer as riquezas. Ah, não dá para ter os dois? Não. Dá não, pastor. Então tá bom. Boa escolha. Boa escolha. No passado, Paulo diz em Filipenses 3:7, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Abre mão, irmão. Larga o prato de lentilha. Ah, mas a minha barriga está doendo. Prefiro ir para o céu com dor de barriga do que ir para o inferno de barriga cheia. Encerrando essa palavra. Assim, se fizermos como a palavra nos orienta, viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas. Porém, é preciso confiar. Vocês viram que lá na mensagenzinha que eu mandei lá, convidando vocês para essa palavra, eu coloquei lá uma ovelhinha no pasto. Pastor, o que essa ovelhinha tinha a ver? Tudo. Aquela ovelhinha confiava. A ovelhinha confia no bom pastor. Confia que o bom pastor vai levar você ao melhor lugar. Confia que o bom pastor vai levar você a pastos verdejantes. Confia que o bom pastor vai levar você a águas tranquilas e frescas, assim como disse Davi no Salmo 23. A pessoa que abre mão de tudo, ela está dizendo para Deus, eu abri mão, como Pedro disse para Jesus, nós, Jesus, abrimos mão de tudo para poder te seguir, e o que vamos ganhar? Jesus falou para ele o quê? Pedro, lá no céu, você já tem um lugar. Não é aqui. Se aqui vier, meu irmão, veio. Se não vier, o meu tesouro está lá. O meu tesouro não está aqui. O meu tesouro está lá. Qualquer tesouro que eu tenha aqui, o ladrão pode levar, e a ferrugem pode enferrujar, e a traça pode comer. Mas o que eu ganhei lá na cruz, e está lá no céu, esse ninguém põe a mão, e ninguém tira, é meu. É meu. A palavra de Deus diz que Deus já escreveu numa coluna no céu o meu nome. Sabe o que isso quer dizer? Deus não tem borracha. E quando você escreve na pedra, não tem como tirar. Está escrito. Por isso, isso é o meu tesouro. Lá no céu, já tem uma coluna com o meu nome. Diga, o meu também. Isso é o seu tesouro. Não é o prato de lentilha, meu irmão. Não é prato de lentilha, não são os prazeres desse mundo. Davi coloca isso lá no Salmo 23, de uma maneira muito linda. Ele se colocando como uma ovelhinha disse, ele era um bom pastor, ele dizia, eu agora me coloco na condição de ovelhinha. E o meu Deus é o meu bom pastor, e nada vai me faltar. Ele vai me levar a pastos verdejantes e águas tranquilas. E a minha alma ficará tranquila e refrigerada.
tranquila e refrigerado. Mas o próprio Deus também declara através do profeta Jeremias, que a pastora citou aqui, e é fácil nós pastores falarmos, né? Jeremias, profeta chorão, vai passar o que ele passou, vai viver o que ele viveu, ser jogado num poço lá. Eu não chorava, eu me arrebentava todo, né? Fala com outra, chorão, vai tomar uma surra a noite toda só porque você está falando a verdade. Mas o chorão foi usado por Deus, e ele disse assim, lá em Jeremias 29:11, que é o versículo que eu quero encerrar essa pregação, um dos versículos que eu já preguei, acho que 489 vezes. Eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz, e não de mal. E eu vou te levar aonde você deseja. Então está garantido. Se o seu desejo é o céu, isso está garantido na cruz. As demais coisas, o salmista assim diz, torna-te agradável a Deus, e Ele vai fazer os desejos do teu coração. Só isso. Meus irmãos, como disse o escritor de Hebreus, tomem cuidado para não fazer a péssima escolha que fez Esaú. Tomem cuidado para não ser, ele usa palavras fortes, né? Imoral e desrespeitoso. Não seja imoral e desrespeitoso com as coisas sagradas. Vamos ficar com o que é eterno. E prato de lentilha, sai chutando. Quando Jacó vier fazer essas propostas indecentes para você, você fala para ele assim, sai para lá. Sai para lá. Jacó fez uma proposta indecente para o irmão. Outro que fez uma proposta indecente foi Sambalá e Tobias para Neemias. Vem aqui falar com a gente, jogar conversa fora. O que Neemias disse para ele? Jogar conversa fora? Estou fazendo coisa importante. Não posso perder tempo com chocarices, com conversinhas. Não perca tempo, meu irmão, com coisas desse mundo, com pratos de lentilha, ainda que suba aquele cheirinho gostoso, ainda que seja bonitinho, vermelhinho. Não. O meu tesouro está lá no céu. Põe-te em pé. Eu quero orar, pedindo ao Senhor que guarde essa palavra no nosso coração. E que essa palavra fique gravada, para que a gente não incorra no erro de falta de conhecimento. Falta de conhecimento você não vai poder mais alegar, viu, Jonathan? Porque hoje você ficou conhecendo dos seus direitos. Você já conhecia. O pastor apenas relembrou de tudo. Com conhecimento que você possa dizer não. Não. Diga não aos pratos de lentilha dos Jacós. Pai querido, guarda, Senhor, guarda o coração, guarda os desejos, guarda os olhos, guarda os pés, guarda as mãos de todos os teus filhos aqui, ó Deus. Que possamos, Senhor, ser firmes nas nossas escolhas, que possamos ser sábios nas nossas escolhas, que possamos ser inteligentes nas nossas escolhas, ó Deus. E que a Tua palavra seja o nosso guia, que o Espírito Santo possa todas as vezes, nos indicar e nos prevenir, quando o inimigo aparecer com essas armadilhas, ó Deus. Em o nome de Jesus, guarda e sela essa palavra no coração de todos os seus filhos. É o que eu te peço, como profeta de Deus. Amém. Amém.
O André tem um recadinho para vocês, depois eu encerro com as bênçãos. Graça e paz, igreja. Pode sentar um pouquinho, tentar ser breve, para não passar muito o horário. Queria hoje chamar a pastora Maria aqui à frente, pastor Marcos Lino, por favor. Pastora Maria, no último mês, completou 27 anos de pastorado, no mês de maio, e o pastor Lino completou 16 anos de pastorado. E a gente não poderia deixar passar de orar por vocês, poder abençoar vocês, por mais um ano que vocês têm se dedicado à obra, têm estado à disposição, mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Quero convidar também o pastor Vanderlei para vir aqui à frente e o pastor Orlando também para vir aqui à frente. Quero convidar também. Chamei o pastor Vanderlei, ficar aqui de ladinho aqui para poder falar para vocês. Chamei também o pastor Vanderlei, o pastor Orlando, porque hoje se comemora também o Dia do Pastor. Segundo domingo do mês de junho, se comemora o Dia do Pastor. E também não poderia deixar de passar em honrar a vida dos nossos pastores, que têm se dedicado tanto. E como hoje foi falado aí do profeta de Jeremias, eu também quero ler uma passagem de Jeremias para vocês. Quer dizer, Jeremias foi muito castigado. Não, Jeremias é um homem que foi enviado por Deus, escolhido, e enviado ali para falar com os reinos de Judá, os reinos de Israel. E no capítulo 3, ele falou ali com um povo rebelde, um povo ali que adorava outros ídolos, que não obedeciam a Deus. E naquela ocasião, no versículo, vou ler o 14, mas o que eu quero chegar é o 15. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, naquela ocasião, fiz até uma colinha aqui para eu não me atrapalhar. Aqui, Deus fala com aquele povo que era rebelde, que ele mudaria a história daquele povo, fazendo um convite para que eles se arrependessem dos pecados, dos erros, e ele colocaria pessoas escolhidas realmente por Deus, líderes, pastores, com sabedoria, capacitando, e faria de uma forma diferente, porque até então eles eram liderados por líderes que também não obedeciam a Deus. E se a gente voltar um pouquinho para trás, olha as nossas vidas antes de conhecer a Cristo. Como que nós éramos antes de conhecer a Cristo. E aí Deus levanta pessoas e capacita essas pessoas. Agora, essa capacidade não é porque o pastor Vanderlei é um homem sábio, porque a pastora Maria é uma mulher sábia, o pastor Orlando, o pastor Marcos. Lá no capítulo 17, a gente vai entender
Da onde vem essa sabedoria? E aí lá diz, Jeremias 17, versículo 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quantas vezes faltou a chuva? E mesmo assim, vocês, nossos pastores, continuou firme no propósito. E hoje, somos uma igreja abençoada. Somos uma igreja próspera, graças a Deus, não rica, mas uma igreja próspera. Porque o Senhor levantou vocês, e porque vocês têm crido nessa palavra, e pregado essa palavra, o Senhor tem capacitado. Pastora Maria como presidente deste ministério, pastor Orlando, pastor Marcos e pastor Vanderlei. Pessoas que têm sido usadas pelo nosso Deus e têm abençoado a nossa vida. Então, neste momento, queria pedir para a igreja levantar. Desculpa ficar dando as costas para você, porque hoje nós estamos honrando a vida de vocês. Por todos esses anos, logo mais o pastor fará mais um aninho também de pastorado, iremos, o pastor Orlando também, mas hoje nós queremos abençoar a vida da pastora Maria e do pastor Marcos Lino, pelo aniversário de pastorado, e de vocês pelo dia do pastor. Senhor nosso Deus, queria que vocês estendessem as mãos, abençoando, e ora também, abençoa o seu pastor. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Tu és o cabeça desta igreja, Pai. Tu és o alicerce, ó Pai, sabemos que tudo vem de Ti, ó Pai. Nada, Senhor, é pelas nossas forças, nada, Senhor, é feito pela força dos nossos pastores, mas é o Senhor quem abençoa, ó Pai. É o Senhor que tem dado graça, é o Senhor que tem fortalecido, ó Pai, é o Senhor que tem abençoado, que tem dado sabedoria, Senhor. Hoje, Senhor, fomos ministrados mais uma vez, ó Pai, e sabemos que esta palavra veio de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre a vida dos nossos pastores, e nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue capacitando, Senhor, dando a eles, Senhor, a Tua graça, Senhor, aos nossos pastores. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um deles, ó Pai, que a família deles seja abençoada, ó Pai. Senhor, que eles recebam de Ti, Senhor, sempre uma palavra, Senhor, nova, Senhor, palavras que venham abençoar a Tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor esteja trazendo saúde, trazendo alegria, Pai. Senhor, e que nunca, Senhor, eles possam, Senhor, ter a boca fechada para falar do Teu amor, ó Pai. Que o Senhor esteja usando cada dia mais, Senhor. E que a pastora Maria, o pastor Marcos, pastor Vanderlei, pastor Orlando, possa fazer muitos anos ainda, Senhor, ministrando o Teu evangelho e abençoando a Tua igreja, Senhor. E nós Te damos toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Queria só pedir para o Lucas trazer uma lembrança que compramos em nome da nossa igreja para vocês. Cadê o Lucão? Aê, Luquinhas. Aí. Obrigado, filhote. Pastor Marcos, pastora Maria, pastor Orlando. Então deixa para mim, pastor. Deus abençoe vocês, que vocês tenham ainda muitos anos para nos abençoar, nos edificar, tá? E possam ser usados cada vez mais pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Tira uma foto aí, meu. Não, tira uma foto nossa aí. Depois eu saio e você tira dele. Pode sentar, igreja. Agora eu vou ser mais rapidinho ainda, bem rapidinho. Obrigado, viu, pastores? Pessoal, só bem rapidinho agora, passando. No próximo sábado, dia 20, próximo sábado agora que vai chegar,
nós teremos reunião de homens e mulheres, tá? Só que essa será um pouquinho diferente. A gente vem falando nos grupos, falando com a igreja. Será uma reunião que nós faremos juntos, tá? Então, terá um preletor convidado, o pastor Francisco, que a igreja também conhece, um homem abençoado, que tem nos edificado também, um grande amigo aqui da nossa igreja, dos nossos pastores. Conhecemos já o pastor Francisco, tá? Então, ele trará uma palavra sobre família, tá? Sobre família, relacionamento, marido, mulher, filhos. Então, é para todos os homens e mulheres. É aberto a todos os homens e mulheres do Ministério de Homens e Mulheres. Tá? E ao final, nós teremos um jantar. Ao final, nós teremos um jantar. Tá? Será um jantar que nós estamos programando com muito carinho, com dedicação. Não quisemos, desta vez, que os nossos irmãos aqui, o irmão Jesus com a equipe dele, que faz uma comida maravilhosa, vocês sabem, porque nós queremos que todos participem. Então, nós fomos atrás, terá aí cozinheiras trabalhando para fazer esse jantar. Eu falo, vai ser uma bênção. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, eu queria só que procurasse a mim, a minha esposa, o Fernando ou a Dani, no final do culto. A gente auxilia vocês a fazer a inscrição. É bem facinho, pede lá o nome, a data de nascimento, o telefone. Tá? O pagamento, se vocês conseguirem fazer até amanhã, nos ajuda na compra das coisas aí que precisa para fazer o jantar. Mas se alguém tem algum problema com o pagamento, não deixe de vir. Fala comigo, fala, ó, posso pagar só dia 10, dia 20, não importa, pagar em 195 vezes. O importante é vocês virem, tá? E teve um casal que me procurou, André, não vou conseguir ficar para o jantar. Eu tenho um compromisso depois, já estava faz tempo. Posso participar da reunião? Não tem problema nenhum. Vem para a reunião, participa da reunião. Não precisa fazer o pagamento para participar da reunião. O pagamento é devido ao jantar. Estamos aqui em construções, então ficaria muito pesado para a igreja bancar esse valor do jantar. Por isso que nós repassamos, tentando trabalhar aí o mínimo possível do valor, tá? Tá bem contadinho, vocês vão ver que vai valer a pena. Então, se você não pode participar do jantar porque tem outro compromisso, não tem problema. Venha na reunião, participa da reunião, receba o alimento do Espírito, tá? E aí, agora, não deixe de estar no jantar por causa de dinheiro, de pagamento, tá? Então, fale conosco e nós estamos aqui para resolver essa situação. Amém, irmãos? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, é bem facinho. Eu, minha esposa, a Cris, a Dani e o Fernando, nós vamos auxiliar você. Homens e mulheres, não deixem de estar sábado às 18 horas. Obrigado, pastor. Amém. Se não puxa o paletó, ele não para de falar. Queridos, só reforçando uma coisa. Não tem nada a ver, não é reunião de casais, não é reunião para casais. É uma reunião de família. Então, se você vem na reunião de mulheres, normalmente, venha nessa. Pastor Francisco vai estar falando para famílias. Você veio de uma família, você faz parte de uma família, então venha normalmente. Às vezes eu vejo algumas mulheres dizendo, é uma reunião para casais, então eu não vou. Não. Se você vem normalmente na reunião de mulheres, venha nessa reunião. Da mesma forma, se você vem na reunião de homens, venha nessa reunião. Amém? Vamos encerrar, só quero orar. Gostaria de orar sentindo a falta de muitos aqui, que ainda não estão podendo vir ao culto em razão desse tempo. Minha mãe hoje também não veio, não passou muito bem. À noite, não dormiu bem. Ela falou, Vande, eu não tenho condições de ir. A semana passada ela veio com roupa errada, e daí passou uma semana gripada, aí bem difícil, mas já estava bem da gripe e agora hoje não passou bem. Quero continuar orando pelas minhas netinhas, orar por outros também que não vieram em razão dessa gripe. A Gabi não veio em razão das crianças pequenas. Acredito que também o Gabriel com suas filhinhas, com esse cuidado. Então vamos estar orando por que Deus possa guardar as nossas crianças, guardar os nossos velhinhos de todo mal, né? De todo mal. E quero orar também pelo Denis, que ele foi aprovado em um projeto do governo,
que o Senhor possa estar aí liberando, né, esse projeto. Amém. Pai querido, oramos, ó Deus, por saúde, ó Deus. Saúde das nossas crianças, saúde dos nossos idosos, saúde pela nossa igreja, Senhor. Protege, Senhor, protege e livra de todo o mal, ó Pai. Nós repreendemos todo espírito de gripe, todo espírito de mal-estar, ó Deus. Guarda, Senhor, guarda, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria aos idosos, para nos livrarmos de todo o mal, ó Pai. Pai, cura aqueles que estão enfermos, Pai. Cura em nome de Jesus, ó Deus. Pai, oramos pelo Denis, que o Senhor possa abençoá-lo nesse projeto, ó Pai. Em nome de Jesus. Oramos desde já, Senhor, pela reunião do sábado com os casais, esse projeto também bonito, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa reunião, em nome de Jesus. Homens e mulheres, isso, falei casais? Não, reunião de homens e mulheres, desculpa. Põe a mão no teu coração, que o amor de Deus, a infinita graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja com você.